É a manhã de 17 de agosto de 1786. No Palácio de Verão de Sanssouci, perto de Berlim, um homem idoso é encontrado morto em uma poltrona. Em seu testamento, o homem declara que deseja ser enterrado com seus amados galgos italianos nos jardins de sua residência nobre. Mas, por ordem do novo rei da Prússia, ele é enterrado ao lado de seu pai na igreja da guarnição em Potsdam. 205 anos depois, no aniversário de sua morte, o caixão do velho, coberto com a bandeira da Prússia, é finalmente sepultado no vinhedo de Sanssouci, sob uma simples laje de pedra que traz a inscrição Friedrich der Grosse, Frederico o Grande. O homem conhecido na história como Frederico o Grande nasceu na capital prussiana, Berlim, em 24 de janeiro de 1712. Seu pai era o príncipe herdeiro da Prússia, Frederico Guilherme I, e sua mãe era Sofia Doroteia de Hanover. Pais que dariam apenas um único nome, Friedrich ou Frederico, ao seu filho recém-nascido, um príncipe pertencente à casa de Hohenzollern. A casa era uma dinastia antiga que remontava ao século XI. E embora ele tivesse apenas um nome de batismo, o povo prussiano mais tarde lhe daria o apelido de De Alter Fritz, ou o Velho Fritz. Seu avô, Frederico I, havia se tornado rei na Prússia em 1701 e anteriormente tinha sido tanto eleitor de Brandemburgo quanto duque da Prússia. Antes, os dois foram posteriormente unificados no Reino da Prússia. Isso foi feito com o acordo do imperador do Sacro Império Romano, Leopoldo I, que era o arquiduque da Áustria e também, de muitas maneiras, o soberano da Prússia durante esse período. O nascimento de Frederico foi calorosamente recebido por seu avô, especialmente porque 2 netos anteriores haviam morrido ainda bebês. E quando o velho rei Frederico I morreu em 1713, seu neto predileto tornou-se príncipe herdeiro e o pai de Frederico, Frederico Guilherme, tornou-se rei na Prússia. Ele era um governante altamente capaz e iniciou o processo de reorganização de seu país e de suas forças armadas. Mas o novo rei não queria que seus filhos fossem educados como era típico da realeza, mas sim como a população comum seria educada. Portanto, ele contratou sua própria tutora de infância, uma francesa chamada Madame de Rocoux, para educá-los. Frederico e seus 14 irmãos, dos quais 4 morreram antes de chegar à idade adulta. Mas entre os que sobreviveram estavam o príncipe Fernando, o príncipe Augusto, Guilherme, assim como o príncipe Henrique. A mãe de Frederico, Sofia, era uma mulher gentil, culta, educada e carismática. No entanto, seu pai, Frederico Guilherme, conhecido como Rei Soldado, era um militar autoritário com um temperamento violento, talvez devido à porfíria que o atormentava. Ele era calvinista. No entanto, temia que o princípio calvinista protestante do povo escolhido ou eleito de Deus não o incluísse. E por isso ordenou que seu filho, Frederico, não fosse ensinado sobre a predestinação ou a ideia de que os eventos são determinados apenas por Deus. Embora Frederico fosse em grande parte irreligioso, ele adotou a ideia calvinista dos eleitos, talvez para contrariar seu pai. Estava claro que o príncipe herdeiro Frederico e seu pai não se davam bem, frequentemente entrando em confronto feroz. O rei queria que seu filho adotasse e continuasse seu ethos militar, mas o jovem príncipe Frederico estava muito mais interessado em aprender as artes da paz, como literatura, filosofia e música. Para a grande decepção de seu pai, Frederico também começou a ler latim e francês, o que seu pai prontamente lhe proibiu de fazer.
Assim, o jovem príncipe foi forçado a ler livros estrangeiros à noite em seus aposentos, incluindo clássicos gregos e romanos e filosofia francesa, fornecidos por seus tutores huguenotes. O amor de Frederico pela literatura é evidenciado pelo fato de que ele escreveu um livro em francês, publicado anonimamente em 1740. Era uma refutação das obras de Nicolau Maquiavel, e naquela época, os trabalhos de Maquiavel, como O Príncipe, eram vistos como um modelo de comportamento para reis. Com o tempo, Frederico começou a levar uma vida dupla. Por um lado, ele precisava ser visto como alguém que obedecia às exigências militares rigorosas de seu pai. Mas, a portas fechadas, ele se entregava às suas verdadeiras paixões pelo aprendizado. De fato, ele era um estudante entusiasmado, aprendendo a falar tanto francês quanto alemão, já que seus tutores eram franceses. E essa vida dupla faria com que, anos depois, Frederico fosse capaz não apenas de compreender e comandar as forças armadas altamente profissionais de seu pai, mas também supervisionar uma transformação da cultura e da administração prussianas a um grau tão elevado que nenhum outro monarca na Europa daquela época poderia igualar. O rei Frederico Guilherme começou a ficar cada vez mais impaciente e abusivo com seu filho, frequentemente dando-lhe tapas ou bofetadas em público para a grande humilhação do príncipe herdeiro. No entanto, isso só serviu para aumentar a distância entre pai e filho e também tornou o jovem príncipe menos propenso a ouvir seu pai ou adotar suas ideias. De fato, durante seus primeiros anos, Frederico chegou a dizer que se sentia como um espelho que não ousava ser o que a natureza fez, mas sim refletia o mundo ao seu redor, mostrando como Frederico sentia que seu pai não o apreciava pelo homem que ele realmente era. Aos 16 anos, Frederico se aproximou de um dos pajens do rei, um jovem de 17 anos chamado Peter Karl Christoph von Keitt. E a irmã de Frederico, Guilhermina, com quem ele tinha uma relação muito próxima, disse sobre os dois, abre aspas, eles logo se tornaram inseparáveis. Keitt era inteligente, mas sem instrução. Ele serviu ao meu irmão por verdadeira devoção e o mantinha informado de todas as ações do rei. O relacionamento, que segundo todos os relatos era de natureza homossexual, era desaprovado e resultou em Keitt sendo enviado para servir em um regimento perto da fronteira holandesa, enquanto Frederico foi enviado para o pavilhão de caça de seu pai em Königs Wusterhausen para, aspas, se arrepender de seu pecado. De fato, Frederico mais tarde fez o seguinte comentário após uma derrota em batalha. A sorte está contra mim. Ela é uma mulher e eu não tenho essa inclinação. Então, em 1730, o rei bloqueou o casamento do príncipe herdeiro com uma princesa inglesa, temendo um rompimento com a suzerana da Prússia, a Áustria, que o havia aconselhado a não permitir a união. Para o Frederico, de 18 anos, isso foi a gota d'água, e então ele elaborou um plano para fugir do país para a Inglaterra, o que foi visto como um ato de traição. E a tentativa de fuga de Frederico terminou em fracasso, pois ele foi capturado e levado de volta para a Prússia. O rei mandou jogar o príncipe herdeiro na prisão por 2 meses na fortaleza prussiana de Costin. E Frederico acreditava sinceramente que seu pai iria mandá-lo executar. Mas depois que o rei descobriu que Frederico havia sido ajudado em sua fuga por um amigo dele, Hans Hermann von Katter, o rei direcionou sua fúria para ele e von Katter foi posteriormente condenado à morte. Frederico foi então imobilizado na janela de sua cela por 2 criados e foi forçado a assistir seu melhor amigo sendo decapitado. Isso, sem dúvida, feriu profundamente Frederico. Mas, nos anos seguintes, ele em grande parte aceitou as exigências de seu pai para que cumprisse suas obrigações reais e concordou em se casar com uma princesa aprovada pelos austríacos, Elisabeth Cristina de Brunswick-Beverne, uma parente dos Habsburgos protestantes.
A influência da Áustria sobre a vida de Frederico e a dor que isso lhe causou na época voltariam para assombrá-los no futuro. Quando se tornou o rei Frederico, ele fez da conquista da independência política em relação à Áustria e ao Sacro Império Romano-Germânico seu principal objetivo. Frederico se casou com Elizabeth Cristina em 12 de junho de 1733, mas ele e sua nova esposa não tiveram uma relação conjugal próxima ou íntima. E Frederico era um marido distante e às vezes insultuoso com Elizabeth. Possivelmente porque o casamento foi arranjado por seu pai e por seus suzeranos austríacos, ou talvez porque ele era predominantemente homossexual. Como alguns de seus biógrafos sugeriram. No entanto, ele permaneceu com Elizabeth por toda a vida, sem ter amantes. E ele também cuidou dela, pelo menos financeiramente, durante seu reinado, embora os dois vivessem separados. Elizabeth morava no Palácio de Schönhausen e em apartamentos no Palácio da cidade de Berlim, e Frederico proibiu que ela visitasse sua corte em Potsdam. Durante seu reinado, Frederico raramente via Elizabeth Cristina, visitando-a formalmente apenas uma vez por ano em seu aniversário. Em uma das poucas vezes, ele era visto sem usar uniforme militar e nunca demonstrou qualquer afeto por ela, e o casal permaneceu sem filhos. Em maio de 1740, o rei Frederico Guilherme I morreu, e sem dúvida ele havia sido um monarca eficaz e eficiente, tendo feito muito para fortalecer o exército da Prússia. Mas o reino ainda estava dividido em territórios separados e descontínuos, como a Prússia Oriental, Cleves, Mark e Ravensburg no oeste, e Brandemburgo, Pomerânia Anterior e Pomerânia Posterior no leste. E também ainda estava sob o domínio dos austríacos ao sul. Foi sobre essas bases fortes, mas ainda vulneráveis, que o jovem rei Frederico, que tinha 28 anos quando subiu ao trono, construiria uma nova superpotência regional alemã. Isso, nas próximas décadas e séculos, mudaria a história da Europa e do mundo como um todo. O centro da Europa foi, por quase 1000 anos, composto por uma coleção de pequenos reinos, estados e cidades-estado. Esses, juntos, formavam o Sacro Império Romano, para o qual um governante era eleito que governaria sobre o império. E na maioria das vezes, especialmente nos séculos 17 e 18, o imperador do Sacro Império Romano vinha do reino de língua alemã mais forte, que na época era a Áustria. A Prússia era um estado relativamente sem destaque, sem recursos naturais e considerada sem importância. E foi nesse canto esquecido do norte da Alemanha que o jovem príncipe Frederico nasceu, que, geograficamente, estava em uma posição vulnerável, situada no meio de potências maiores como França, Rússia, Suécia e Áustria. O Frederico Guilherme, de mentalidade militarista, reconheceu essa vulnerabilidade e também percebeu a necessidade de fortalecer a economia do país e suas forças armadas para que, no mínimo, pudesse se defender em guerras futuras. E como a Prússia era um estado relativamente pequeno, não podia competir com seus vizinhos em termos de números absolutos. Frederico Guilherme resolveu isso garantindo que seus exércitos fossem tão bem treinados e disciplinados quanto possível. Frederico Guilherme implementou o sistema de cantões a partir de 1733, sob o qual o país foi dividido em distritos. Todos esses distritos tinham que fornecer um regimento para o exército, e todos os homens que podiam servir ao exército eram obrigados a fazê-lo. Isso significava que, em pouco tempo, a Prússia tinha a quarta maior máquina militar da Europa, com um soldado para cada 28 pessoas da população, formando um exército de 80.000 homens. No entanto, pessoas que possuíam certo nível de riqueza ou que eram membros da nobreza estavam isentas do serviço, assim como funcionários públicos e estudantes.
Isso garantia que aqueles que eram essenciais para o funcionamento diário do país e da economia não precisassem se alistar nas Forças Armadas, mas continuassem realizando as tarefas essenciais para o funcionamento eficiente do país. Treinamento rigoroso e exercícios também foram implementados, o que significa que, ao final do reinado de Frederico Guilherme, ele havia criado o exército mais eficiente e bem treinado do continente. Uma herança da qual seu filho se beneficiaria enormemente. Após a morte de Frederico Guilherme I, em 1740, o novo rei Frederico subiu ao trono em 13 de maio, aos 28 anos de idade, e buscou unificar seu reino disperso em um estado unificado e também conquistar total independência da influência austríaca do Sacro Império Romano. E assim, quando em outubro de 1740, o imperador do Sacro Império Romano e arquiduque da Áustria, Carlos VI, morreu, passando suas terras para sua filha Maria Teresa, o rei Frederico recusou-se a reconhecer a herança territorial da Grã-Duquesa e voltou sua atenção para a Silésia, que na época era o celeiro da Europa Central e a província mais valiosa da Áustria. Ele então reuniu 27 mil soldados às margens do rio Oder e marchou com eles para o sudeste, em um movimento ousado para reivindicar a Silésia para a Prússia. Em menos de 6 semanas, a província estava sob controle prussiano e Frederico e seu exército se acomodaram para o inverno. Mas a arquiduquesa da Áustria, Maria Teresa, não tinha a intenção de entregar a Silésia sem lutar. E na primavera de 1741, ela enviou um exército austríaco para retomar a província, com as duas forças se encontrando em 10 de abril de 1741. A batalha seguinte, chamada de Batalha de Mollwitz, provaria ser fundamental para ensinar ao jovem rei prussiano lições valiosas sobre a guerra. Durante a batalha, o exército austríaco de 20 mil homens atacou a ala direita prussiana com uma força de cavalaria de 4.500 homens, derrotando a cavalaria prussiana em seguida. Então, o segundo em comando de Frederico, Kurt Christoph Graf von Schwerin, aconselhou o rei a fugir do campo em caso de uma derrota prussiana. Mas os prussianos foram salvos em grande parte graças ao treinamento de sua infantaria. E a cadência de tiro, que era de 4, às vezes 5 disparos por minuto, em comparação com seus inimigos, que só conseguiam disparar de 2 a 3 tiros por minuto. E após uma prolongada troca de tiros, os austríacos cederam à pressão e fugiram do campo de batalha. Após a batalha, Frederico jurou que nunca mais deixaria seus exércitos e manteve sua palavra até sua morte. Ele também afirmou que a Batalha de Mollwitz foi sua escola e que seus exércitos, estando perto da derrota na batalha, lhe ensinaram lições valiosas sobre como comandar suas tropas e também sobre como a guerra deveria ser conduzida em geral. Em agosto de 1741, França e Baviera também declararam guerra à Áustria e marcharam sobre Praga numa tentativa de reivindicar o Reino da Boêmia. Isso forçou a Áustria a retirar tropas valiosas e enviá-las para o oeste para enfrentar a nova ameaça, garantindo que a Silésia permanecesse nas mãos da Prússia, pelo menos por enquanto. Frederico havia arriscado ao invadir a província e, graças à ajuda especializada de seus generais, junto com seus oficiais e tropas altamente treinados, ele conquistou a vitória. E sabia que tinha tido sorte, decidindo dominar a arte da guerra o máximo possível, para tentar restringir a influência da sorte em suas futuras batalhas. Seus exércitos, então, marcharam para a Boêmia em uma ofensiva combinada com os franceses e seus aliados, a fim de levar ainda mais a guerra aos austríacos e, com sorte, conquistar mais território. Isso resultou no envio de um exército austríaco de 30 mil homens, comandado pelo príncipe Carlos Alexandre de Lorena, cunhado da imperatriz Teresa, para libertar a capital boêmia ocupada, Praga, e expulsar os inimigos da Áustria da província.
Após isso, eles se enfrentaram na Batalha de Rapusitz em 17 de maio de 1742. Mais uma vez, a cavalaria prussiana se mostrou inferior à dos austríacos, e a infantaria prussiana foi o fator determinante na batalha, o que resultou em mais uma vitória para Frederico. Como seu pai havia negligenciado o treinamento da cavalaria prussiana durante seu reinado, Frederico começou a corrigir isso. E em pouco tempo, sua cavalaria seria tão eficaz, ou até mais eficaz, do que a infantaria prussiana. A sucessiva derrota para a Prússia então forçou os austríacos a assinarem o Tratado de Breslau em 1742, o que efetivamente significava que a Silésia agora estava em mãos prussianas, e que Frederico havia, por sua vez, quase dobrado seu território na Guerra da Sucessão Austríaca, ou na Primeira Guerra da Silésia. Em 1743, os austríacos estavam em guerra com os franceses e bávaros pelo controle da Boêmia, e esperando aproveitar a suposta fraqueza da Áustria. Frederico renovou sua aliança com os franceses e bávaros e invadiu a Boêmia ele mesmo para apoiá-los. Em agosto de 1744, avançando com 3 exércitos separados pela Silésia e Saxônia, com o acordo do eleitor da Saxônia, Augusto III, que também era rei da Polônia e Lituânia. Os aliados atacariam os austríacos em 2 frentes, os franceses e bávaros pelo oeste e a Prússia pelo norte. Mas, em retaliação, a Áustria firmou uma aliança com a Grã-Bretanha, a República Holandesa e a Saxônia, com Augusto III da Saxônia mudando de lado, após permitir que os prussianos passassem por seu território. Com a Saxônia, agora situada entre ele mesmo e a Prússia, Frederico estava em uma posição precária. Como a Saxônia agora era sua inimiga e o reino da Saxônia ficava entre ele e a Prússia, isso significava que suas linhas de suprimento estavam ameaçadas, assim como suas conquistas na Silésia e a própria Prússia. Ele decidiu se retirar completamente da Boêmia, o que significava que os austríacos agora estavam livres para enfrentar os franceses e bávaros sem o apoio prussiano. E isso resultou na derrota dos exércitos franco-bávaros pelos austríacos na Batalha de Pfaffenhofen, em abril de 1745. O que, em essência, tirou os aliados da Prússia da guerra e agora significava que os austríacos e a Saxônia poderiam unir forças para enfrentar a Prússia de Frederico. Os 2 aliados formaram um único grande exército e marcharam para a Silésia na esperança de derrotar de uma vez por todas os exércitos de Frederico e dividir a Prússia entre eles. No entanto, Frederico teve tempo para preparar suas defesas e estava à espera do ataque austro-bávaro. As 2 forças, então, se encontraram perto da cidade de Hohenfriedberg, atualmente Dobromierz, na Polônia moderna, e os prussianos. E o plano de batalha de Frederico era atacar os saxões primeiro e derrotá-los, e então enfrentar os austríacos. Eles começaram sua ofensiva na manhã de 4 de junho de 1745, enquanto os saxões ainda estavam acampados. Pegas de surpresa, as forças saxônicas logo foram dominadas e então se renderam, e assim o exército de Frederico voltou sua atenção para os austríacos, que agora estavam em menor número. A cavalaria e os dragões prussianos recém-treinados, ao contrário das primeiras batalhas de Frederico, agora desempenharam um papel fundamental, atacando a ala esquerda do exército austríaco e desmantelando sua linha no processo, até que a maior parte das forças austríacas estivesse em retirada desordenada. E a infantaria de elite prussiana então avançou, forçando os austríacos a recuar. Até que, ao anoitecer, o campo de batalha pertencia à Prússia. Frederico esperava que, ao derrotar continuamente os austríacos, eles fossem levados à mesa de negociações.
Mas eles estavam determinados a destruir a Prússia como Estado, pois ela representava a maior ameaça ao controle austríaco sobre a Alemanha e a Europa Central como um todo. Os austríacos e seus aliados saxões então se reagruparam e decidiram atacar Frederico e a Prússia em seu próprio território, marchando para o norte em direção a Brandemburgo, na esperança de tomar Berlim e acabar com a guerra a seu favor. Frederico, no entanto, havia recebido informações sobre os movimentos de seus inimigos e deixou a Silésia para preparar suas defesas. Isso culminou com os prussianos, mais uma vez, enfrentando e derrotando os exércitos austro-saxões nas batalhas de Hennigsdorf e Kesselsdorf, no inverno de 1745. Encerrando as esperanças da Áustria de destruir o poder prussiano e, mais uma vez, acabando com suas expectativas de retomar o controle da Silésia. Após isso, a Áustria e seus aliados assinaram o Tratado de Dresden no dia de Natal de 1745, encerrando a Segunda Guerra da Silésia. E a Prússia de Frederico II agora era o estado preeminente na Alemanha e uma nova e formidável potência no mapa da Europa. A Guerra da Silésia e a vitória de Frederico podem ser atribuídas a vários fatores. Primeiramente, ele herdou de seu pai, provavelmente, o exército mais bem organizado e eficiente da Europa naquela época. Assim como um corpo de oficiais altamente treinado e inteligente, ao qual ele se sentia à vontade para delegar decisões. No entanto, não há dúvida de que Frederico possuía grande inteligência estratégica e era capaz de analisar uma campanha ou guerra e prever os movimentos e riscos do inimigo. Além disso, ele era ousado, astuto e extremamente inteligente em suas escolhas estratégicas e sempre buscava tomar a iniciativa contra seus inimigos. O que significa que ele tinha grande controle sobre os acontecimentos. Embora se possa dizer que ele cometeu alguns erros no início de suas campanhas militares e teve sorte, de certa forma, ao sair vitorioso delas. Ele aprendia rápido e também tinha a capacidade de ouvir seus conselheiros e subordinados. E permitia que eles tivessem liberdade para tomar decisões por conta própria durante as campanhas e batalhas. Se ele tivesse perdido qualquer uma das batalhas durante as guerras da Silésia, não há dúvidas de que teria perdido tudo o que havia conquistado até então. Isso demonstra o quanto ele era inteligente e bem organizado. A máquina de guerra prussiana se desenvolveu por necessidade, devido ao fato de a Prússia ser mais fraca em mão de obra e recursos do que seus rivais e vizinhos. Em pouco mais de 5 anos, desde que sucedeu seu pai, Frederico quase dobrou o tamanho de seu reino e colocou a Prússia entre as potências da Europa. E agora ele e seu país foram recompensados com mais de uma década de paz e prosperidade. Nesse período, ele realizou uma nova transformação e reorganização do Estado prussiano, tanto em termos de governo quanto de cultura. Ele construiu o Palácio de Sanssouci, em estilo rococó, em Potsdam, perto de Berlim, de 1745 a 1747. Um palácio que não foi inspirado pelo estilo prussiano simples e quase minimalista dos palácios anteriores, mas sim pelos palácios mais ornamentados da Europa Ocidental e, em especial, da França. E era um lugar favorito de Frederico, cujo nome significa sem preocupação. Frederico era um amante de tudo que era francês, falava o idioma fluentemente para a grande irritação de seu falecido pai e era fortemente influenciado pelos filósofos franceses, como Voltaire, que chegou a morar com Frederico em seu novo palácio por 3 anos. Além disso, Frederico também se tornou um compositor extremamente competente e talentoso, sendo em especial um excelente flautista, já que compôs 100 sonatas e 4 sinfonias. E suas composições ainda são consideradas hoje de altíssima qualidade, que só um flautista extremamente habilidoso poderia executar.
O estilo do Palácio de Sanssouci, de muitas maneiras, era a forma de Frederico expressar seus sonhos artísticos e torná-los realidade. Como ele já havia provado ser um grande comandante militar, cumprindo e superando as ambições que seu pai tinha para ele. Agora era a vez dele transformar a Prússia em um reflexo de sua própria imaginação, como um estado avançado e progressista, na vanguarda da ciência, cultura e poder militar na Europa. Entre as reformas de Frederico estava a abolição da tortura judicial, exceto para o açoitamento de soldados que desertavam. Ele reformou a pena de morte para que as execuções só pudessem ser realizadas com um mandado assinado pelo próprio rei e, ainda assim, apenas para o crime de assassinato. E ele também implementou reformas judiciais permitindo a liberdade de expressão, assim como a liberdade de imprensa e de produção literária. Ele também tornou possível que pessoas não nobres chegassem aos cargos de juiz e altos burocratas. Além disso, a indústria foi protegida com altas tarifas para importações e poucas restrições ao comércio interno. E terras agrícolas foram recuperadas a seu pedido, produzindo 1.000 novos vilarejos durante seu reinado, o que atraiu 300.000 imigrantes para a Prússia. Ele também incentivou o crescimento da população para gerar maiores receitas de impostos e fornecer mais soldados para o exército prussiano. Frederico introduziu o controle dos preços dos grãos e a criação de estoques de grãos, o que permitiria alimentar a população faminta em tempos de necessidade, como quando a colheita falhava. Ele supervisionou a construção de canais para o transporte de alimentos e introduziu tanto a batata quanto o nabo na Prússia. Frederico também instituiu um monopólio real sobre a produção de café, usando soldados inválidos para espionar fabricantes de café ilegais. E também introduziu um sistema de tributação indireta para aumentar a arrecadação de impostos. Frederico era a favor da tolerância religiosa para atrair mais colonos para a Prússia Oriental. E também reformou a Academia de Ciências da Prússia, o que trouxe muitos mais cientistas para Berlim. E, de fato, a Companhia de Enden que ele criou promoveu o comércio com a China. Ele também introduziu inovações como uma loteria, um banco de crédito, além de seguro contra incêndio, fundando a primeira escola veterinária do país e emitindo decretos para proteger as plantas. A relativa paz, no entanto, não duraria, pois, em 1746, a arqui-inimiga de Frederico, Maria Teresa da Áustria, havia assinado uma aliança defensiva com a czarina da Rússia. Elisabeta e Maria Teresa não conseguiam superar nem esquecer as vitórias de Frederico sobre ela, e assim, logo em seguida. Após a Segunda Guerra da Silésia, ela começou a reconstruir seus exércitos e a formar alianças contra o Estado recém-estabelecido e pretensioso de Frederico. Os britânicos foram atraídos para a aliança com a Áustria e a Rússia, prometendo apoio financeiro. E assim, Frederico procurou se aliar à Grã-Bretanha para evitar o cerco, e teve sucesso quando os países firmaram a Convenção de Westminster em 1756, formando a Aliança Anglo-Prussiana. No entanto, sua estratégia saiu pela culatra quando os franceses, que ficaram indignados com Frederico por se aliar à Grã-Bretanha, se aliaram à Áustria contra ele. E a Grã-Bretanha, por sua vez, logo entrou em guerra com a França por causa de seus territórios na América do Norte, dando início à Guerra dos 7 Anos. Frederico agora se via diante da necessidade de lutar contra franceses, austríacos, saxões e russos ao mesmo tempo, uma perspectiva assustadora, senão impossível. A guerra que se aproximava seria uma luta pela sobrevivência tanto para a Prússia quanto para o próprio Frederico, já que as forças reunidas contra ele eram imensas. Ele precisaria de toda a sua inteligência, habilidade e coragem para superar os obstáculos que estavam por vir. Na década de 1750, a Prússia de Frederico II, em uma série de guerras,
conquistou e manteve a posse da província da Silésia. Mas a Áustria, que havia sido derrotada nas guerras pela Silésia, estava determinada a recuperar o território e impor uma derrota esmagadora à Prússia. Ela pretendia fazer isso reconstruindo seus exércitos derrotados e formando uma coalizão contra a Prússia. Então a Áustria assinou alianças com a Rússia, Suécia e Saxônia. E depois que a Prússia assinou uma aliança com a Grã-Bretanha, a Áustria também se aliou à França. Isso significava que no início da Terceira Guerra da Silésia, ou a Guerra dos 7 Anos, como ficaria conhecida, a Prússia estava cercada por inimigos e em grande desvantagem numérica. O conflito seria o maior teste das habilidades do rei Frederico, tanto como monarca quanto como comandante militar, pois o fracasso, que parecia altamente provável, significaria a ruína tanto para a Prússia como nação independente, quanto para o próprio Frederico e a dinastia Hohenzollern. A ameaça mais próxima e urgente para a Prússia era a Saxônia, que também era o mais fraco dos inimigos que agora Frederico enfrentava. E ele decidiu, mais uma vez, tomar a iniciativa e reuniu uma força massiva de mais de 60 mil soldados cruzando a fronteira em direção à Saxônia. Isso resultou na primavera de 1757 no exército prussiano derrotando outro exército austríaco na Batalha de Reichenberg. E depois, as forças de Frederico continuaram para o sul em direção à capital da Boêmia, Praga, onde ele então travou a Batalha de Praga contra os austríacos, mas sofreu pesadas baixas, o que significou que ele teve que sitiar a cidade em vez de assaltá-la diretamente. No entanto, após receber notícias da aproximação de outro exército austríaco, Frederico dividiu suas forças, continuando o cerco, e marchou para o leste para reforçar outro de seus exércitos menores, a leste de Praga. Ele então encontrou e enfrentou o exército austríaco na Batalha de Kolin, onde sofreu uma de suas poucas derrotas. Como, ao não conseguir manobrar melhor que o inimigo, ele foi forçado a uma batalha frontal, na qual os austríacos foram desgastando lentamente os prussianos até que eles foram obrigados a recuar. Com seu exército agora diminuído, Frederico foi forçado a se retirar completamente da Boêmia, sendo perseguido pelos austríacos reforçados em direção ao norte. Mas as desventuras da Prússia foram ainda mais agravadas pela entrada de um novo adversário no conflito. E no verão de 1757, os russos invadiram o leste da Prússia com um exército de 75 mil homens, mas após algum sucesso, eles estenderam demais suas linhas de suprimento e foram forçados a recuar pouco tempo depois. Então, em setembro do mesmo ano, a Suécia atacou a Pomerânia prussiana com uma força de 17 mil homens, o que significava que ainda mais soldados eram necessários para defender as fronteiras do norte da Prússia. E foram essas incursões que colocaram Frederico na defensiva. Estando cercado por seus inimigos, ele agora lutava uma guerra em 3 frentes contra 4 potências rivais. Portanto, a partir deste ponto, todo o exército que Frederico conseguia reunir estava reduzido em efetivo devido à crescente pressão nas outras frentes. E assim, sem surpresa, este foi talvez o ponto mais crucial do reinado de Frederico. Ele precisava começar a vencer, apesar de estar em menor número, para deter o avanço. Exércitos se reuniam contra ele. E ele teria que estar em sua melhor forma para sair da guerra com o reino, quanto mais com o território que havia conquistado até então. Enquanto isso, franceses e austríacos já haviam unido forças e marchavam sobre o próprio Brandemburgo. Um momento difícil para os prussianos. Isso aconteceu quando 5 mil hussardos austríacos ocuparam parte de Berlim em outubro de 1757, mas se retiraram após receberem um pagamento para não ocupar ou saquear a cidade como um todo.
Frederico deslocou mais tropas para defender Berlim e então procurou enfrentar o principal exército franco-austríaco na Saxônia, perto da vila de Rossbach. Na manhã de 5 de novembro de 1757, os dois exércitos entraram em conflito enquanto Frederico estava acampado em um vale fluvial, com os franceses e austríacos em um terreno elevado, com vista para o exército prussiano. O exército franco-austríaco superava os prussianos em uma proporção de 2-1, com mais de 40.000 soldados contra os 20.000 de Frederico, e o plano dos aliados era manobrar ao redor do flanco esquerdo de Frederico e cortar suas linhas de suprimento e retirada. Frederico então percebeu o que os aliados pretendiam fazer e recuou em direção a duas colinas no leste, ocultando seus movimentos da vista. Os comandantes aliados então presumiram que os prussianos estavam recuando por terem sido superados em manobra e em poder de fogo. E assim, eles se formaram em longas colunas, que eram a formação padrão para marchar, e giraram ao redor do flanco esquerdo prussiano para o sul, para cortar a retirada deles e persegui-los. No entanto, quando as colunas aliadas densamente compactadas se aproximaram do topo da colina Janus, foram atacadas pela cavalaria prussiana e um pânico se instaurou. Em seguida, a infantaria prussiana apareceu e atirou contra as colunas aliadas, resultando em carnificina total e pânico. Após isso, a cavalaria atacou os aliados pelo flanco, dispersando suas forças, que foram perseguidas e abatidas até que a escuridão tornou impossível continuar a perseguição. Apesar de apenas uma fração de seu exército realmente ter enfrentado os austríacos, Frederico conseguiu infligir uma derrota catastrófica a eles. Nessa batalha, 1/4 do exército austríaco, quase 10.000 soldados foi morto, capturado ou ferido, enquanto os prussianos sofreram menos de 1.000 baixas. Foi então que Frederico soube que outro exército aliado, com cerca de 80.000 homens, havia derrotado um exército prussiano com 1/4 desse tamanho na Batalha de Breslau. Então, ele se encontrou com os remanescentes do exército prussiano derrotado e marchou para a cidade de Leuthen, perto de Breslau, onde os austríacos estavam esperando. Mais uma vez, Frederico estava em desvantagem numérica de 2-1, 33.000 contra 66.000. Os dois exércitos se enfrentaram em uma planície que tinha várias pequenas colinas ou elevações. E assim, quando Frederico e seus generais viram essas elevações, decidiram usá-las como cobertura. Frederico manteve sua cavalaria no flanco esquerdo visivelmente posicionada. Então os austríacos presumiram que o ataque viria daquela direção, mantendo assim seu flanco direito estacionário, enfrentando o que eles achavam ser o flanco esquerdo de Frederico. Ele então usou as pequenas elevações e a névoa da manhã como cobertura. E os prussianos manobraram ao redor do flanco esquerdo austríaco, ficando a 90 graus deles, e quando os austríacos perceberam a manobra, já era tarde demais, pois Frederico então concentrou toda a sua força sobre o flanco esquerdo austríaco, que não conseguiu suportar a pressão. Enquanto os austríacos giravam para a direita para formar uma linha de batalha, Frederico flanqueou seu inimigo usando sua cavalaria. O resultado foi uma retirada em grande escala e milhares de austríacos mortos, feridos e capturados no campo de batalha, enquanto o restante mais uma vez fugiu sob a cobertura da escuridão. Assim, com as batalhas de Rossbach e Leuthen, Frederico usou o terreno para esconder os movimentos de suas tropas de seus inimigos e então atacou-os onde e quando estavam mais fracos. É geralmente aceito que essas batalhas foram obras-primas de engano e manobra e se comparam à grande vitória de Napoleão em Austerlitz em termos de criação tática, criatividade e execução. Frederico destruiu 2 exércitos com o dobro do tamanho do seu, usando sua inteligência e astúcia, além da liderança e treinamento excepcionais de seus oficiais e tropas, respectivamente.
Frederico defendeu com sucesso a Silésia e impediu que austríacos e franceses tomassem seu território. Mas agora ele tinha que lidar com outra invasão russa na Prússia Oriental. E teria que fazer isso com efetivos e recursos cada vez mais escassos e de alguma forma continuar lutando para manter seu reino. Ele consolidou suas forças e marchou para o sul, em direção à Saxônia, numa tentativa de tirar o reino da guerra. E pegos de surpresa pela enorme escala da invasão, os saxões cederam e Frederico ocupou a capital da Saxônia, Dresden. Além disso, ele também derrotou um exército austríaco enviado para socorrer a Saxônia. E após o cerco de Pirna, os remanescentes das forças armadas da Saxônia se renderam e foram assimilados à força pelo exército prussiano, aumentando seus números. E assim, a Saxônia foi eliminada como uma ameaça, pelo menos por enquanto. Após passar o inverno na Saxônia, Frederico marchou para o sul, buscando neutralizar sua arqui-inimiga, a Áustria, em seguida. No entanto, o exército russo já estava totalmente mobilizado nessa época e então invadiu o leste da Prússia em janeiro de 1758. Isso forçou Frederico a se retirar do sul e seguir para o norte para conter a invasão. Ele então confrontou os russos na Batalha de Sörndorf em agosto de 1758, que se mostrou um confronto inconclusivo e custoso para ambos os lados. Mas como os russos estavam em solo estrangeiro, foram obrigados a se retirar e a Prússia foi poupada por enquanto. Uma boa analogia para Frederico durante a Terceira Guerra da Silésia seria a de um homem em um barco afundando cheio de buracos, tentando tampar cada um deles por vez. E assim que um buraco era tampado, outro vazamento começava. E o tempo todo a água continuava subindo, tornando a situação cada vez mais desesperadora. À medida que os austríacos avançavam pela Saxônia, no final de 1758, Frederico foi forçado a enfrentá-los também, para impedir que avançassem ainda mais em Brandemburgo. No entanto, a batalha seguinte de Rochkirch acabou sendo uma derrota custosa para Frederico, pois ele estava em desvantagem numérica de mais de 2-1, 80.000 contra 35.000. E ele perdeu quase 10.000 homens e mais de 100 canhões nesse processo. Durante a batalha, os prussianos foram pegos de surpresa enquanto estavam acampados e foram parcialmente cercados e atacados no início da manhã da batalha, enquanto a maior parte do exército ainda dormia. Porque Frederico havia sido complacente nos preparativos para essa batalha e não reagiu à possibilidade de os austríacos o atacarem. Apesar de estarem em um terreno elevado favorável, o comandante austríaco Leopold Joseph von Daun então elaborou o plano de pegar os prussianos de surpresa. E ele os atacou antes que pudessem se organizar. Um marechal de campo escocês de Frederico chamado James Keith foi morto na derrota, assim como outros 4 generais. Keith foi por muito tempo um companheiro próximo de Frederico durante suas campanhas e foi um dos vários generais e marechais de campo que foram fundamentais em muitos de seus sucessos. Rochkirch foi, de muitas maneiras, um dos grandes desastres da vida e da carreira de Frederico, e ele temeu após a batalha que tanto ele quanto seu reino estavam condenados. Mas os austríacos, sob o comando de Daun, falharam em perseguir as forças em retirada de Frederico após a batalha, permitindo que grande parte do exército prussiano escapasse para lutar outro dia. Na primavera seguinte, Frederico decidiu tentar impedir que os exércitos russos em avanço se unissem aos seus aliados austríacos e reuniu a maioria de suas forças, avançando para o sul da Silésia. Seu enorme exército de 50.000 homens então atacou um exército combinado russo-austríaco perto da vila de Kunersdorf, que hoje fica na fronteira da Alemanha com a Polônia.
Os russos haviam ocupado a área e estavam entrincheirados em uma forte posição defensiva. Mas Frederico estava confiante na vitória, pois tinha uma péssima opinião do exército russo. Ele atacou, apesar de ter pouca ou nenhuma informação sobre a disposição e o número do inimigo, assim como sobre o terreno para o qual avançava. O resultado foi uma derrota catastrófica para os prussianos, na qual eles perderam mais de 20.000 soldados entre mortos, feridos ou capturados, tornando a Batalha de Kunersdorf a maior e mais devastadora derrota de Frederico. Com os exércitos russo e austríaco agora unidos e seus inimigos se aproximando das fronteiras de Brandemburgo, a situação parecia cada vez mais desesperadora e sem esperança. Os exércitos combinados de Frederico, nos 2 anos seguintes, diminuíram de 100.000 soldados para um total de 60.000, muitos dos quais eram recrutas inexperientes. E assim, uma derrota prussiana parecia certa, e seus aliados britânicos então ameaçaram encerrar seu apoio financeiro. Mas então, milagrosamente para Frederico e a Prússia, a czarina russa Isabel I morreu em janeiro de 1762 e seu sucessor foi seu sobrinho, Pedro III, que felizmente era um grande admirador de Frederico. E ele imediatamente ordenou a cessação das hostilidades. Pedro III então supervisionou a elaboração de um tratado de paz com a Suécia, que garantiu totalmente as fronteiras norte e leste de Frederico. E o novo czar ainda deu à Prússia 18.000 de seus soldados para continuar a luta contra a Áustria. E assim, não há dúvida de que, sem a morte de Isabel I da Rússia, as forças de Frederico teriam sido esmagadas. Em 1762, muito possivelmente significando o fim da Prússia como Estado e da dinastia de Frederico junto com ela. Também deve ser lembrado que sua habilidade em lutar contra seus inimigos aliados no ano anterior deu a ele e à Prússia mais tempo. Sem isso, a morte da czarina teria tido pouco efeito no desfecho da guerra. Frederico então liderou seus exércitos recém-reforçados de volta à Silésia, ocupada pelos austríacos, e os derrotou na Batalha de Birkesdorf. No entanto, ambos os lados estavam praticamente exaustos dos combates, sendo novamente incapazes de eliminar o outro do conflito de forma decisiva. E as negociações foram então iniciadas, resultando em ambos os lados concordando em respeitar as fronteiras de antes da guerra. O que significa que, em troca da retirada prussiana da Saxônia, os austríacos reconheceriam o domínio de Frederico sobre a Silésia. Isso significou que a Guerra dos 7 Anos na Europa Central terminou efetivamente, com todos os lados terminando exatamente onde começaram. O que foi para Frederico uma grande vitória. Todos os seus vizinhos imediatos eram forças que reconheciam tanto a sua quanto a independência e soberania da Prússia. O país agora era uma presença permanente no mapa de poder da Europa, e o lugar de Frederico na história, como um comandante e monarca lendário, estava assegurado. Frederico há muito odiava os eslavos, e em particular os poloneses, por quem tinha grande desprezo. Certa vez, ele afirmou que todas essas pessoas com sobrenomes terminados em "ski" merecem apenas desprezo. E ele e as outras potências regionais que faziam fronteira com a Polônia há muito tempo disputavam entre si para ganhar maior influência sobre o país. E em particular sobre a nova czarina da Rússia, Catarina II, mais tarde Catarina, a Grande da Rússia, que teve uma influência excepcionalmente forte sobre a Polônia. Frederico há muito queria unir o reino da Prússia à Prússia Oriental e vinha minando a Polônia de várias maneiras, como imprimir notas bancárias polonesas para desvalorizar sua moeda e negar apoio ao governo polonês. Em qualquer oportunidade que pudesse, para reformar ou modernizar.
Nessa época, sendo uma monarquia constitucional, Polônia e Lituânia já eram um Reino Unido há centenas de anos. Mas, como seus governantes não tinham poder absoluto sobre o reino, seu governo frequentemente ficava paralisado pela indecisão, e seus nobres no país eram frequentemente subornados pelas potências vizinhas para impedir reformas e novas legislações. Além disso, as tensões também vinham crescendo entre Áustria e Rússia na época, já que a Rússia estava avançando na Moldávia contra os otomanos, uma região cobiçada pela Áustria. E havia grande preocupação em Viena, também com a crescente influência da Rússia na Europa Oriental. Frederico viu uma oportunidade de conquistar grande território e riqueza para a Prússia e de unificar seu reino. Ele também viu uma oportunidade de melhorar as relações entre ele e seus vizinhos, e assim, com a ajuda de seu irmão, o príncipe Henrique Frederico, ele concordou com a partilha da Polônia em 1772. Nessa partilha, Prússia, Áustria e Rússia ocuparam várias áreas da Polônia e as reivindicaram como suas. Isso tornou os três países mais poderosos e ricos, enquanto enfraquecia seu vizinho, a Polônia, ao mesmo tempo, e assim todos os lados concordaram. Subsequentemente, Polônia e Lituânia foram sendo cada vez mais divididas e ocupadas ao longo das décadas seguintes, até que praticamente deixou de ser uma nação independente. Isso continuou até depois da Primeira Guerra Mundial. E foi também em 1772 que Frederico mudou seu título de Rei na Prússia para Rei da Prússia, em reconhecimento aos territórios que ele havia conquistado durante seu reinado, tornando a Prússia um reino mais unificado. No final da década de 1770 e início da década de 1780, a saúde de Frederico estava em declínio, sofrendo de asma e gota. E ele aparecia cada vez menos em público, tornando-se cada vez mais recluso. Embora ele ainda se levantasse antes do amanhecer para tratar dos assuntos do Estado com a ajuda de 6 a 8 xícaras de café por dia, a maioria de seus antigos companheiros e amigos já havia morrido nessa época, deixando-o cada vez mais sozinho com seus animais de estimação, galgos italianos, que ele adorava, pois amava animais, especialmente seus cavalos e cachorros. De fato, em 1752, ele escreveu para sua irmã Guilhermina, dizendo que sentia que pessoas indiferentes a animais leais também seriam indiferentes aos seus companheiros humanos, e que era melhor ser sensível demais do que ser severo demais. Na manhã de 17 de agosto de 1786, Frederico foi encontrado morto em sua poltrona em seu escritório em Sanssouci. Ele tinha 74 anos e, durante seu reinado, havia feito de seu irmão Augusto Guilherme príncipe da Prússia e herdeiro do trono. Mas como Augusto já havia morrido no aniversário de casamento de Frederico, em 1758, seu filho e sobrinho de Frederico, Frederico Guilherme II, agora estava destinado a herdar o título de Rei da Prússia. Frederico deixou instruções para que fosse enterrado com seus galgos italianos em Sanssouci. Mas Frederico Guilherme ordenou que ele fosse enterrado ao lado de seu pai, Frederico Guilherme I, na igreja da Guarnição em Potsdam. Perto do final da Segunda Guerra Mundial, Hitler ordenou que os caixões de Frederico e de seu pai, Frederico Guilherme I, fossem transferidos junto com o do marechal de campo da Primeira Guerra Mundial, Paulo von Hindenburg, e de sua esposa, Gertrudes, para uma mina de sal para que ficassem protegidos da destruição durante a guerra. Posteriormente, após a guerra, o exército dos Estados Unidos transferiu os restos mortais para Marburgo em 1946, e em 1953, os caixões de Frederico e de seu pai foram novamente transferidos para Bergen-Zollern. Em 17 de agosto de 1991, os restos mortais de Frederico, o Grande, foram finalmente sepultados no terraço do vinhedo de Sanssouci,
conforme declarado em seu testamento. Seu caixão foi coberto por uma bandeira prussiana e ele foi acompanhado por uma guarda de honra da Bundeswehr, tendo seus últimos desejos sido respeitados. 205 anos exatamente após sua morte. Existem pouquíssimos exemplos na história de pessoas que receberam o título de O Grande. Frederico II foi um deles, e ao longo de seu reinado, seu país esteve em um estado de guerra quase constante. Em grande parte devido ao desejo de Frederico de garantir a independência em relação aos seus vizinhos e assegurar o futuro da Prússia como uma nação independente. Para tornar a Prússia uma concorrente no cenário europeu, Frederico teve que, por necessidade, tornar o país o mais eficiente e eficaz possível em todos os aspectos, tanto em termos de governança quanto de forças armadas. E foi isso que garantiu que o país pudesse superar suas limitações e derrotar seus vizinhos. E não se pode subestimar o quão difícil e intimidadora foi essa tarefa. Frederico provou ser um grande estrategista militar. Além de ser corajoso em batalha, conta-se que Frederico perdeu 6 cavalos atingidos enquanto os montava durante sua carreira militar e frequentemente liderava pessoalmente suas tropas em combate. Dado o fato de que o objetivo de Frederico não era uma expansão imperial massiva como o de Napoleão, mas sim a criação de um país autodeterminado. É preciso dizer que ele teve sucesso em seus objetivos, apesar do fato de que seus inimigos estavam determinados a destruir tanto ele quanto seu reino. E como ele estava em menor número, teve que ser mais astuto que seus inimigos e superá-los em manobras para vencer. Frederico também modernizou a Prússia e a transformou em um centro cultural dentro da Europa, algo que não existia antes do seu reinado. Ele foi realmente um rei filósofo e guerreiro, e não tem comparação na Europa, pelo menos no século XVIII. E também é justo dizer que, dado o tamanho da Prússia e a falta de recursos, as conquistas de Frederico, o Grande, como general, por si só o colocam no mesmo patamar de Napoleão, César e também Alexandre. Talvez não em termos de território, mas pela repetitividade e brilhantismo de suas vitórias. De fato, ele era muito admirado pelo próprio Napoleão, que tinha uma estatueta de Frederico em seu gabinete, e que até visitou seu túmulo em Potsdam em 1806, citando-o como o maior estrategista militar que já existiu. Infelizmente, o público em geral, mesmo na Alemanha atual, sabe pouco sobre Frederico, apesar de ele ser de muitas maneiras o pai da nação alemã moderna. Em vez disso, ele é amplamente conhecido apenas por entusiastas da história e historiadores. Mas ainda assim, há pouquíssimas pessoas na história que podem se igualar a Frederico tanto como rei quanto como comandante militar. E se já existiu algo como um ditador benevolente, então ele é certamente o melhor exemplo da história. O que você acha de Frederico no Grande? Ele foi um tirano que usou seu reino, seu povo e seus recursos para sua própria glória? Ou ele foi um ditador benevolente e monarca esclarecido que forjou o reino da Prússia em uma nação através do fogo e do sangue? Por favor, deixe sua opinião nos comentários. E, enquanto isso, muito obrigado por assistir.